mais essa live que o Senhor está me concedendo fazer para a glória do nome do Senhor. Você vem comigo? Vamos junto? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo enviado sobre nós, sobre todos que creem, para consolar, para fortalecer na caminhada. Vamos junto? Hoje é o 6º estudo, dia 23 de setembro de 2025, certo? Terça-feira. Vamos orar primeiro, pedir ao Pai sabedoria. Pai querido, nesse instante estamos aqui, Pai, pedindo sabedoria, graça, para que essa live seja bênção na vida daqueles que assistirem, Senhor. Possa ajudar vidas a compreender mais e mais o teu amor, Pai, teu cuidado, o valor que tu dá para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, o valor que tem para ti, Senhor. Aleluia. No qual o Senhor tem enviado o Espírito Santo para ser consolador. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dá-me entendimento. Que essa live possa ser bênção, Pai, na vida de cada um, para a glória do teu nome. Amém. Então, vamos falar hoje mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Procurar aprender mais um pouquinho, né? Aprofundar. Então, o Espírito Santo é a garantia de que vamos morar no céu. A presença do Espírito Santo é garantia, ok? Glória a Deus. É a garantia divina da salvação e da herança futura dos cristãos. Okay? É como uma espécie de adiantamento que assegura que Deus cumprirá toda a sua promessa. Então é uma espécie de adiantamento, entendeu? É um penhor. Deus penhorou a sua palavra, dando o Espírito Santo. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz: Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Então aqui está dizendo, olha, o qual é o penhor da nossa herança. É a garantia que temos uma herança. Aleluia. É a vida eterna, né? Então o penhor quer dizer uma espécie de adiantamento. De Deus penhorando a sua palavra. Entendeu? Que assegura que Deus cumprirá todas suas promessas. Quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, o Espírito Santo veio para morar naqueles que creem em Cristo. Entendeu? Maravilha, né? Atos 1:8 diz, olha bem o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós.
e sereis minhas testemunhas. Então, ele veio, né? O Espírito Santo veio para morar naqueles que creem. Em Atos 2, versículo, entendeu? Versículo de 1 a 4, né? Nós temos lá que o Pentecoste, no dia de Pentecoste, ali foi a inauguração. O Espírito Santo inaugurou a sua chegada permanente. Veio para conduzir a igreja do Senhor Jesus. Vamos ler Atos 1. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou, dia de Pentecoste, Atos 2. Ok? Maravilha, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ali Jesus fala sobre o Espírito Santo como uma presença constante. Olha o que está escrito, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Então, maravilha, né? Vamos continuar? Deus está falando aí no seu coração que o Espírito Santo é valioso, importante na nossa vida. É promessa, né? Do Pai. Aleluia. Sem Ele fica difícil. Mas com Ele nós conseguimos, nós vencemos. Ele é o Consolador, certo? Então, agora vamos lá. O Espírito Santo quer te capacitar para ter discernimento. Entendeu? Ele te conhece e por isso te ajuda, ou quer te ajudar a sair fora do laço do inimigo, preparado para te prender e te embaraçar. O Espírito Santo conhece você no profundo, conhece as suas dificuldades, as suas fraquezas, e por isso ele quer te ajudar a vencer. Entendeu? Ele vai falar no seu íntimo, entendeu? Vai te despertar. O inimigo quer prender, quer te prender e te pôr por baixo, para baixo. Mas ele, o Espírito Santo, quer te pôr por cima, como vencedor, vencedora, né? Olha que está em Isaías 59, versículo 19. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, versículo 19. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele quer te defender, quer te proteger. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Maravilha, né?
O Espírito Santo te leva à oração, certo? Te atrai para a oração. E te leva também a amar mais o seu próximo. Ele quer que nós amemos, cumprimos o mandamento do Senhor. Entendeu? E ele te leva também, cada dia mais, a crer na palavra de Deus. Te dá a convicção da palavra. Entendeu? Te leva a estudar a palavra. O Espírito Santo te dá uma direção para estudar a palavra de Deus. E você ficará atraído cada vez mais ao amor de Jesus. Entendeu? Ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 em diante. Está escrito: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Entendeu? Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha aí. O Espírito Santo, ele faz acontecer isso. Ele te atrai, te revela, abre as cortinas do céu, né? Ele abre as cortinas celestiais, te leva a contemplar a glória de Deus, o amor de Deus. Faz você conhecer, experimentar o amor de Deus. O Espírito Santo, ele centra a sua vida em Cristo. O alvo é Cristo. João 16, versículo 14, está escrito: ele me glorificará. Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Jesus fala, amém? Do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te atrai ao amor de Jesus. Vai se conhecer Jesus. O Espírito Santo nos faz conhecer o sentido da palavra de Deus. Nos revela a palavra, nos ensina a palavra. Entendeu? E nos faz compreender, entendeu? Os atos, e nos faz entender como Cristo cumpriu as Escrituras. A santificação é um processo que leva a vida toda, mas é o Espírito Santo que atua aí na santificação, na tua santificação, certo? Glória a Deus. Viu como é importante o Espírito Santo? Vamos dar bem-vindo a Ele. Vamos renovar nossa aliança com Ele, a nossa dependência. Amados, se você entristeceu o Espírito Santo, ignorou Ele, resistiu a Ele, peça perdão agora. Peça, Espírito Santo, me perdoe por te ignorar, por te resistir muitas vezes, não obedecendo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Como que eu vou caminhar nesse mundo cheio de iniquidade, sem a tua santificação, sem a tua presença? Me ajuda, fala aí, meu irmão, minha irmã, grita mesmo. Essa carne nossa, a carne puxa para baixo, mas o Espírito Santo te atrai para cima, para o alto, te faz vencedor. Aleluia! Vamos orar? Pai, que esse estudo ajude pessoas a compreender o amor de Deus, o amor do Pai,
que não poupou nem sequer o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Mas também enviou o Espírito Santo para ser nosso consolador, advogado, para ser aquele que nos ajuda na caminhada, para nós termos comunhão com Ele. Ó Pai, faz-nos conhecer a realidade do Espírito Santo, faz-nos entender que não estamos órfãos. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Aleluia. E que o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para nos tocar, para nos ajudar, para nos atrair a Ti. Ô Espírito Santo, és bem-vindo, Santo Espírito. Ô Espírito Santo, pessoas estão agora recebendo uma nova unção, eu creio. Estão dizendo, eu preciso de Ti. É presente do Pai para a minha caminhada nessa terra, seguindo a Cristo, as pegadas de Cristo como discípulo. Eu preciso do agir do Espírito Santo. Eu preciso da presença, da unção. Eu preciso do fogo do Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Ó Pai, fala assim, eu recebo o presente do Pai, que é o Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Me leva a amar, me leva a unir com todos, aleluia, que estão nessa caminhada. Ó Pai, que o Espírito Santo renova a Tua igreja, Senhor. Traga união, traga amor, traga temor de Deus. Faça uma igreja viva, uma igreja unida, que ama e que tem temor de Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Eu, Helênio, que estou falando contigo, sou dependente de Ti, preciso de Ti. Me perdoa, às vezes, que te entristeci, que te ignorei, que não segui o Teu apelo, o Teu toque, não ouvi a Tua voz suave, aquele sussurro do Espírito Santo, que é sempre contrário à vontade da carne. Ô Espírito Santo, és bem-vindo. Ô amado, precioso Espírito, amigo, companheiro, ajudador, garantia de vida eterna, aleluia, penhor, aleluia. Ô glória a Deus, nós precisamos de Ti. É aquele que é o adiantamento que Deus nos deu como garantia que vai cumprir a promessa de vida eterna na sua vida e na minha vida. Vamos valorizar o Espírito Santo, precioso Espírito. Pai, abençoa teu filho, tua filha, que recebeu essa live, completa essa live, Senhor, nos corações, que eles possam falar, não estou sozinho, eu não vou contar com as minhas forças, mas vou contar com a ação do Espírito Santo. Aleluia, que testifica de Cristo mais e mais na minha vida. Ô Pai, assim eu te peço, Pai, a bênção do Senhor sobre teu filho e tua filha, que está comigo nessa live. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? Então, quinta-feira nós voltamos, tá bom? Essa live vai estar no Face, está no YouTube, tá? Está no Instagram. Vamos que vamos. Me ajuda aí a difundir a palavra de Deus, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Meu canal é o meu nome, Helênio Talboni. Quem quiser acessar lá no YouTube, tá lá. E até quinta-feira, se Deus quiser. Ok? Obrigado por assistir-me.